presidente. Vamos dar início à reunião ordinária do Conselho Universitário. Eu queria de início informar que, por força de uma medida judicial, o item 16 da pauta, portanto, está sendo retirado. O processo de item 16 da pauta está sendo retirado por força de uma medida judicial que recebemos agora. Vamos iniciar com os oradores inscritos. O primeiro orador, conselheiro Palharim. O que me traz aqui ao microfone hoje é um pedido de urgência para uma proposição, para um processo que diz respeito à inclusão das unidades de Macaé e Petrópolis no processo de escolha de representantes dos conselhos superiores. Como todos sabem, o processo de expansão das unidades do interior é um processo recente e ele aconteceu de forma acelerada. Recentemente foram criadas duas unidades novas, a unidade de Petrópolis e a unidade de Macaé. E elas ficaram de fora da Resolução 42/2013, que normatiza as eleições no interior. Por conta disso, foi redigida uma proposição de inclusão dessas unidades e se procedeu a uma redistribuição das vagas do interior entre as unidades do interior. Não se criou nenhuma nova vaga, senhor presidente, nenhuma nova vaga, não se subtraiu nenhuma nova vaga, apenas se incluiu as unidades que não estavam na resolução anterior e se procedeu a uma redistribuição das vagas e das circunscrições existentes. Eram 3. De acordo com o consenso entre os diretores do interior, as unidades do interior, passou a ser 2, circunscrição norte e circunscrição sul. Então não há nenhuma alteração de ordem fundamental, não há nenhuma alteração estatutária que justifique o impedimento para a tramitação disso. Por que é que nós estamos pedindo urgência para essa proposição? De acordo com as regras eleitorais, uma mudança nas regras só pode ser efetuada, ou tem que ser efetuada, pelo menos um ano antes do processo eleitoral correspondente. Como as eleições vão ocorrer o ano que vem, provavelmente em outubro e novembro, os diretores estão ansiosos, os diretores do interior estão ansiosos para que se inclua essas unidades e elas não fiquem de fora conforme ficaram na última eleição para o Conselho Universitário. Então, esta é a razão do pedido de urgência. Eu pediria aos conselheiros que dessem uma atenção especial para esse pedido e fizessem o encaminhamento votando essa proposição, de modo a não haver prejuízo para os nossos colegas que estão sediados nessas unidades, que eles possam participar ativamente do pleito com plenos direitos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Segundo orador, conselheiro Pedro Lopes. Bom dia a todos os presentes, conselheiros e candidatos a reitor também presentes. A gente queria chamar a atenção que não está na pauta oficial do Conselho, mas estaria este processo aqui em nossas mãos, que está sendo agora a nossa maior preocupação como sindicato, que é uma orientação da AGU de simplesmente cancelar uma decisão do Conselho Universitário em 2008, que fez uma correção na carreira dos aposentados, corretamente fez, para garantir uma injustiça que estava colocada naquele momento, que beneficiou mais de 1.300 aposentados em 2008. E simplesmente a orientação da AGU é cancelar a decisão, manda punir os conselheiros, inclusive com a punição máxima, que pode chegar até a demissão, e manda devolver o erário e manda cobrar com a AGU e o Ministério Público também dos conselheiros. Olha o grau da aberração da AGU
com a linha de intervenção política e dizer, acabe o conselho, porque ninguém vai querer ser conselheiro e discutir nada mais. Estamos falando exatamente, só para quem não conseguiu entender ainda, a carreira nossa, a nossa categoria anterior, antes de 2005, quando se aposentava no final de carreira, você tinha um benefício que era um abono de 20%. Depois não só acabou com esse abono, como o reenquadramento dela reduzia no sentido das condições da própria carreira. Como o regime jurídico único diz que você não pode ter essa mudança por negativo, os conselhos universitários de várias universidades entenderam que era necessário fazer a correção. E o próprio plano de carreira dizia, se você considerar que é necessário fazer correções, recorra ao conselho. Então, a partir daí, o conselho teve essa lucidez em 2008, a partir da nossa luta. Que bom que teve essa luta. Então, 8 anos depois, veja o que aconteceu. Se agarra numa orientação da AGU, para quem não lembra, a AGU são os advogados do governo, estamos falando do governo Temer, e agora, dia 16 desse mês agora, o reitor dessa universidade simplesmente se achou no direito de revogar o reposicionamento. Está aqui na minha mão. Eu não estou falando de passar por cima da decisão do conselho, não discutir com ninguém e achar normal revogar. Isso é um impacto na vida de tantos aposentados, mais de 1.500, ou seja, tentar trabalhar que na esfera do Serviço Público Federal e nas universidades vamos ter o mesmo resultado do que está acontecendo no Serviço Público Estadual no Rio de Janeiro, onde o símbolo da humilhação são os aposentados. O Serviço Público como um todo não está recebendo salário, mas os aposentados especialmente. Então a política do governo é como tirar verbas, e o que estamos falando aqui é qual é a postura do reitor, qual tem que ser, e do Conselho Universitário. Porque se cada vez que a AGU, que são órgãos do governo, fala assim, olha, não pode fazer isso, e o governo e o Conselho baixa a cabeça, para que serve a autonomia universitária? A legislação define que tem autonomia universitária, que tem um peso político enorme de interpretar o que está na legislação para poder definir as coisas e conseguir de forma correta muitas vezes decidir. Pelo bem da universidade, do serviço público dos trabalhadores, não fez isso. Contra muitas vezes a vontade dos procuradores. E agora o reitor simplesmente baixou a cabeça e disse, olha, manda cortar nos aposentados, criou um GP que mandou para o projeto que era para dizer como executa o retorno ao nível de 2008. Qual será o efeito da vida de cada companheiro que vai perder 500, 600, 700, mais de R$1.000 em alguns salários? Qual é a vida hoje dos companheiros? E tem os salários já achatados com essa medida do reitor. Estamos falando aqui, pedimos oficialmente sair da pauta, companheiros, mas virar na próxima conselho universitário. Como nós vamos estar cobrando, ontem nós cobramos a reunião com o reitor, não estava, não foi vice, nós vamos estar cobrando novamente para ter uma audiência com os aposentados, porque tem que dizer nos aposentados. Porque quando a AGU diz, manda cortar, o reitor tem uma opção. Tem vários elementos que podem defender facilmente os aposentados da autonomia da universidade. Exatamente dizer, hoje, depois de 8 anos, não só prescreveu. Segundo, o Conselho tem autonomia para fazer interpretação, que a lei é dúbia, o regime jurídico único é superior aos planos de carreira e facilmente várias universidades aprovaram isso. Estamos falando de uma controladoria que a nível nacional teria o papel de fazer vigilância sobre as corrupções nas universidades, nos órgãos públicos, e estamos falando de um governo onde quem encabeça o governo é exatamente o chefe da quadrilha. Então, o apelo que ele está falando aqui, companheiros, veja a gravidade do assunto. Estamos falando se vigorar esta decisão, que é a orientação da AGU, ninguém vai querer ser conselheiro, ninguém vai ter coragem de dar uma opinião sobre nenhum resultado, porque a ordem é item por item. Só ler depois. Um dos primeiros itens é abrir inquérito administrativo disciplinar contra os conselheiros que votaram. Como a votação foi consensual, o reitor encaminhou na época, que bom que tiveram coragem os conselheiros de forma lúcida fazer isso. Lamentavelmente o professor Cid não está aqui e vai carregar o ônus de ter a coragem de fazer um ofício e dizer, manda cortar o reposicionamento de 1.200 aposentados. Mas está enganado se achar que vai ficar calado. Sejam nós, sindicato, e a universidade toda saber que o movimento começa agora. Começa agora, nós não vamos silenciar enquanto o reitor não revogar isso aqui e não ter qualquer que seja o reitor ou conselheiro a coragem de defender a universidade como ente que ao longo de muitos anos teve a coragem de dizer. Em defesa da universidade, muitas vezes vamos ter que peitar os procuradores, porque são agentes de qualquer que seja o governo que estão colocados aí. Por isso a gente pede aqui a solidariedade e o apoio para garantir a autonomia da universidade e ter coragem da universidade de se contrapor à postura de intervenção da AGU Universidade. Nenhum
dia. Eu me inscrevi para dar um informe e uma solicitação de análise por parte da universidade. O informe eu tive recentemente em São Paulo, acompanhando a realização dos segundos Jogos Paralímpicos Universitários. Nesse evento, a Universidade Federal Fluminense teve a presença de um único atleta, o estudante Vitor Penalva, da Geografia, estudante esse que conseguiu 2 medalhas de prata no tênis de mesa. Esse estudante teve algum apoio do Núcleo Sensibiliza para custear e para dar apoio logístico à sua participação, e me chamou a atenção, no meio de mais de 280 atletas, a nossa universidade ter uma única pessoa lá representando. Nós vivemos um momento de expansão da universidade e também de ampliação da sua diversidade, no qual um dos setores que tem aumentado a sua presença na universidade são as pessoas com deficiência. E eu acho que a universidade, para o ano que vem, para a realização dos terceiros Jogos Paralímpicos Universitários, deveria abraçar um pouco mais essas pessoas que estão na universidade e ter uma política de apoio à presença e à representação dessas pessoas com deficiência nos eventos esportivos. Então, a informação e o pedido de constar em ata um elogio a essa representação, ao seu resultado, à sua performance do estudante Vitor Penalva, da Geografia, e um encaminhamento para que a universidade veja as formas possíveis de apoio e de ampliação desse apoio para os próximos eventos. Obrigado, conselheiro. Próximo orador, conselheira Fernanda Ramos. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou estudante de comunicação aqui na UF e faço parte também da coordenação geral do DCE, da nova gestão Quem Não É Não Se Esconde. Eu vim fazer essa fala, em primeiro lugar, para saudar o espaço e para dizer que hoje, pela primeira vez, a gente está trazendo novos conselheiros da bancada estudantil. A gente acabou de atualizar a nossa bancada e apresentar um pouco da política que a gente vai seguir trazendo para esse espaço, Em primeiro lugar, a gente vai trazer nos próximos conselhos algumas resoluções que continuam, pautando a permanência dos estudantes na universidade. Então, no próximo conselho, a gente vai trazer uma resolução que exige a entrada de estudantes, mães, pais, com crianças no bandejão, porque a gente considera que isso é essencial para a permanência, principalmente das mulheres, que a gente sabe que sofrem na sociedade um processo de jornada dupla, tripla, de trabalho. E também a gente vai trazer resoluções que falem sobre a Bolsa Permanência para estudantes cotistas na universidade, que é uma dívida que a gente tem com essa política, com esses estudantes, que são tão importantes para a nossa universidade. Além disso, a gente vai trazer também, seguir pautando aqui a construção do Conselho Deliberativo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A gente não aceita não participar da construção da política de assistência estudantil na universidade e também da gestão dos recursos e das prioridades políticas dessa política tão importante. E por último, a gente vai trazer também, infelizmente os nossos conselheiros do interior estão um pouquinho atrasados, o transporte não chegou a tempo, mas a gente também vai trazer cada vez mais as demandas dos polos do interior, dos polos de expansão aqui, porque a galera precisa permanecer, precisa ficar e certamente são os mais afetados pela falta de prioridade política na assistência estudantil da UF. A gente vai seguir utilizando esse espaço para colocar a luta pela permanência dos estudantes, que é uma luta que a gente sabe que ainda não é prioridade. Eu vou dividir aqui a minha fala com uma estudante da oposição, porque eles ainda não protocolaram seus conselheiros, então... Olha, já temos o tempo encerrado da oradora. Rapidamente. Bom dia, eu sou Noel Gomes, sou estudante de produção cultural aqui da UF. E como foi colocado, os nossos companheiros de campus, eles tiveram um problema e atraso no transporte e ainda não conseguiram chegar. Então a gente veio aqui apresentar, inclusive, sobre essa questão da conquista, que foi do BusUF, a entrega do BusUF em campus, e que a gente conseguiu construir com que o Centro Acadêmico de Geografia ficasse responsável pela construção da rota desse ônibus, E já está encaminhada essa rota, a gente só falta a aprovação da diretoria para a gente colocar em atividade. E uma outra coisa também
também, para finalizar, é sobre essa questão ligada ao assistente estudantil, né? Existe hoje um debate na cidade de Campos dos Goytacazes sobre a questão do acesso ao restaurante popular da cidade, onde foi vedado a entrada de pessoas que não são oriundos de Campos. E a gente sabe que a expansão trouxe muitas pessoas de fora de Campos para aquela universidade, né? Onde é um direito a gente estar lá. Então, o que também, nessas conversas que vem acontecido entre a UF com a prefeitura de lá, sobre essa questão, que a gente coloque isso em pauta, né? Sobre, já que não tem bandejão lá, a gente não tem moradia, tem uma série de problemas que falta lá, que a gente consiga fazer com que o acesso ao restaurante popular da cidade seja também direito dos estudantes da UF e também de mais pessoas da região. Muito obrigada. Obrigado. Próxima oradora, a conselheira Lígia Regina. Bom, como o Pedro Rosa falou, o CGU orienta a anular uma decisão do Conselho Universitário de 2008. Uma decisão que foi amplamente discutida, foi voto nominal. O próprio conselheiro, que era relator, ele votou contra a sua relatoria. Foi unânime a votação. O CGU agora, em 2008, orienta a tirar, a anular essa decisão. A maioria dos conselheiros são professores. E acho que a maioria, não sei, né? A maioria não está em 2008 aqui. O que nós queremos é dialogar com os conselheiros. A nossa carreira, PCCETAI, é uma lei 11.091, é uma lei bastante complexa e ela feriu os direitos dos aposentados. Na carreira anterior à PCCETAI, antes de 2005, os aposentados podiam contar para a carreira tempo que era municipal, estadual, da CLT. E eles eram final de carreira porque tinham esse tempo. Quando veio a lei PCCETAI, injustamente, disse que só podia contar para a carreira o tempo federal. E, então os aposentados que eram final de carreira perderam esse tempo. Né? Muitos, a Valciara, acho que ela não está aqui hoje. Valciara, por favor, Valciara, chega aqui. A Valciara trabalhava no Antônio Pedro, só que o hospital era municipal. E aí ela trabalhava lá, e aí quando ela era final de carreira, com o Antônio Pedro, quando foi para a UF, ela perdeu o tempo de casa, já trabalhando no hospital. Nós queremos dialogar com os conselheiros. Nós queremos uma reunião do Fórum dos Diretores. Nós queremos explicar. Porque não foi legal essa votação, não feriu nenhuma lei. E após 8 anos, justamente na gestão do Antônio Cláudio, professor Antônio Cláudio, que é candidato a reitor. Olha, vocês veem. Porque a gestão é do Antônio Cláudio também. Do professor Antônio Cláudio do Sidney. E ele não vai ficar isento dessa injustiça que está fazendo os aposentados. Muitos aposentados aqui têm mais de 80 anos e pagam muito com cartão paga muito de plano de saúde. Você sabe que o Antônio Pedro não atende mais nós somos funcionários. Você sabe que o Antônio Pedro está rejeitando os trabalhadores. Então, o professor Antônio Cláudio passa um apelo ao professor Antônio Cláudio para nós explicarmos o que é a nossa lei 11.091. Nós queremos conversar com os conselheiros, que são professores, não têm obrigação de conhecer a nossa lei. A nossa lei 11.091, PCCETAI, que está valendo desde 2005, nós fomos obrigados a optar nessa lei injusta. Uma carreira injusta, principalmente para os aposentados. Nós sabemos que aposentados não têm nenhum valor para a sociedade. Os aposentados são vistos como peso. Vide a reforma da Previdência. Vide o que está acontecendo com os aposentados do Estado. Esse é o valor que nós estamos dando aos aposentados. Mas não vai ficar impune aqueles que ferem os direitos dos aposentados. Porque eles não são ex-trabalhadores. Eles são trabalhadores que já contribuíram para essa universidade. São trabalhadores que viveram, que construíram a UF que está aqui hoje. Os estudantes que estão aqui, os trabalhadores, os aposentados construíram a universidade. E agora o professor Antônio
chute, você sabe aonde? Os aposentados. Ele está chutando os aposentados, falando que morram. Porque é isso que significa diminuir o salário, que já está com 20 anos de congelamento, que já não tem o atendimento pelo Antônio Pedro. Então nós queremos dialogar com os conselheiros. Nós queremos explicar que não existe legalidade, que o CGU está fazendo isso é porque não sabe da nossa lei. Foi discutido amplamente em 2008, nós queremos discutir amplamente agora. O professor Antônio Cláudio é candidato a reitor. E essa é a gestão dele. Essa é a gestão do Antônio Cláudio também. Eu não vou falar do professor Sidney, porque ele vai sair e ele acha que vai ficar impune. Mas o professor Antônio Cláudio é candidato. E ele tem que responder pela atrocidade da sua gestão. Porque nós queremos discutir. Eu sou conselheira e eu pedi vista do processo. E eu quero chamar todos os conselheiros. Nós vamos conversar com cada conselheiro sem dúvida, porque no próximo conselho deve ser votado e nós queremos discutir. Aposentado é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. Aposentado, amigo, mexer com ele, mexer comigo. Meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. Aposentado, é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. Aposentado, é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. Obrigado, conselheira. Próxima oradora, conselheira Isabel Machado. Bom dia a todos. Eu venho aqui, em nome do Instituto de Biologia, que eu sou a atual diretora, estou diretora do Instituto de Biologia, fazer um apelo, uma solicitação, um pedido às instâncias competentes em relação à questão da insalubridade do Instituto de Biologia. Na última perícia, muitos professores perderam o direito da insalubridade, estando realmente trabalhando com material insalubre em lugares insalubres. O próprio Instituto de Biologia, na sua estrutura atual, já é um prédio insalubre. Mas estamos aí prestes a ganhar nosso prédio novo, então estamos animados com essa questão para resolvermos em parte a questão da insalubridade. Mas o conceito de insalubridade não necessariamente está relacionado com a infraestrutura do nosso prédio. Nossos professores trabalham em projetos que são, por definição, insalubres, ou seja, aqueles que você não consegue a proteção de 100% da sua atividade. E isso está criando um grande conflito no Instituto de Biologia, porque alguns projetos que são similares, até que professores que trabalham no mesmo projeto, perderam a sua insalubridade. Então eu venho aqui fazer um apelo a essa administração que faça uma revisão sobre a perícia que foi feita no Instituto de Biologia. Isso está gerando uma injustiça e uma insatisfação muito grande entre nossos professores. Então, inclusive alguns estão entrando na justiça, externos estão ganhando. Aí eu peço um apelo, a essa administração, professor Antônio Cláudio, para que faça uma revisão nessa perícia. E uma outra questão é apenas um aviso que ocorrerá no dia 2 de setembro, agora no sábado, às 3 horas da tarde, a Marcha para a Ciência. Então eu peço que todos que puderem compareçam, vai ser às 3 horas da tarde no sábado, ali no Museu da Manhã. Essa marcha que dará força à ciência, irá contra todos os cortes que nós estamos recebendo, que as universidades federais estão recebendo. Muito obrigada a todos. Vai ser no dia 2, no sábado, agora, lá no Museu da Manhã, tá? Às 3 horas da tarde. Obrigada. Próximo orador, conselheiro Luiz Carlos. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos, sou coordenador do Instituto aqui no interior. Primeiro, eu queria, que tanto a gente fala no Conselho, o CIS, a Comissão Interna de Supervisão, vai começar depois de 12 anos, bem mais de 12 anos, vai ter eleição agora, ok?
E além disso também eu queria parabenizar a Volta Redonda, que está começando agora, em setembro, uma universidade para a terceira idade, né? Os aposentados, que é muito importante para a gente. E o assunto que eu ia levar tem tanta coisa, mas eu vou falar só com os aposentados. Por que só com os aposentados? Que além do reposicionamento, 278 aposentados receberam uma cartinha para apresentar rápido no projeto, que perderiam 20% do seu salário. 20% do salário, porque em 2005 uma gratificação era para ser congelada e não foi, com 20%. O que acontece com isso? Não é só, quando eu falo de servidor, são os técnicos administrativos dos professores, que também os professores foram chamados. E o que aconteceu? Inclusive do interior, de Volta Redonda, os professores filiaram o Situf para poder entrar com a ação para não perder esses 20%. Então tem o reposicionamento, que vai perder 1.200 pessoas, mais isso. Aí eu pergunto, sabe por que não tem muita importância, né, quando você pega um documento e assina contra 1.500 pessoas? Não é só pela questão jurídica, é pela questão política. E por que isso? Porque os aposentados não têm vaga no Conselho Universitário. Os aposentados não votam para reitor. Né? Os aposentados são os primeiros a perder o salário no Rio de Janeiro, igual perderam. Então, tem uma questão política muito importante. Mas em cima da questão política, é uma questão humanitária. Você imagina as pessoas que não têm dinheiro para remédio, como vão viver sem um reposicionamento? Como vão viver? Então, a primeira coisa que eu pergunto é uma questão humanitária. É um absurdo o que está ocorrendo. Aí você fala, o CGU é controladoria. Cara, se a justiça nesse país está uma vergonha, então eu vou confiar na controladoria. Não foi o processo judicial que chegou ao reitor. Faz e cumpre. Não é isso. A controladoria que mandou um documento. Então, gente, primeiramente, se imagina no próximo Conselho Universitário se isso entrar em pauta. Eu garanto que eu vou trazer no mínimo umas 200 pessoas do interior para colocar nesse Conselho Universitário. Garanto. Então, eu acho que vocês têm que pensar duas coisas. Primeiro, não é só técnico administrativo, os professores também. Aí fala assim, gente, mas isso é lei, né? O plano de carreira sempre me desculpa, mas não era para ser funcionado. Não é lei. Por quê? O plano de carreira da mesma época da cultura colocou os aposentados. O plano de carreira do Magistério Federal colocou os aposentados. O plano de carreira do Hospital Federal, do Exército, também colocou assim. Vários planos de carreira colocaram. Só que a educação é importante para esse país? Não é. A educação não é importante. Por isso que sempre cai para cima da gente. E não é possível nós aceitarmos isso. E eu, como conselheiro, é um absurdo eu saber que, primeiro, por que não passar primeiro para o conselho, gente? É uma coisa lógica. Se tem um documento da controladoria tão grave assim, convoca o Conselho Universitário Extraordinário para discutir o assunto. Não pega a caneta e vai. 1.200 pessoas. E eu falei para os pessoal do interior, eu fui em Pinheiral, eu fiquei assim impressionado. As pessoas que foram se aposentar em 85. Você imagina, as pessoas não estão nem andando direito. Você imagina um cara com câncer, um cara com problema de coração, descobrir que no mês que vem, ou daqui a uns meses, ele vai ficar assim, R$1.000. Cara, R$1.000 é um absurdo para quem não paga dinheiro mais do que isso. Então eu peço que vocês entendam. Eu tinha tanta coisa para falar sobre assédio moral, sobre segurança, mas não é isso. A prioridade no momento do Conselho Universitário é pensar que esse reposicionamento não pode passar pelo Conselho Universitário. Muito obrigado. Muito é meu amigo, deixa eu ele mexeu comigo por aposentado. É meu amigo, deixa eu ele mexeu comigo por aposentado. É meu amigo, deixa eu ele mexeu comigo. O próximo orador, o conselheiro Roberto Salles. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de reafirmar o que a Isabel falou aqui, diretora do Instituto de Biologia, porque eu tive a oportunidade de ir várias vezes, enquanto reitor, à época, no atual Instituto de Biologia, onde funciona. Realmente as condições são péssimas. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade de quem foi avaliar. Eu queria falar um pouco
de algumas coisas boas que ocorreram na universidade. A primeira, a criação do escritório de representação dos BRICS. Os BRICS foram criados em 2001, países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, justamente para discutir os problemas em conjunto desses países. E eu quero parabenizar a UF, né, por ter inaugurado o escritório recentemente, quinta-feira passada. E aí eu fico pensando que valeu a pena em 2014, na reunião que teve na Universo, com a presença de 1000 reitores, nós termos assinado esse protocolo para a criação na UF desse escritório. Então eu dou parabéns à UF por isso. O outro assunto, os 35 anos do Centro de Arte. Para quem não conhece, o Centro de Arte é composto pelo cinema, teatro e a galeria. E eu quero parabenizar a UF pelos 35 anos desse conjunto cultural, desse equipamento cultural importante para a cidade de Niterói. Parabenizar a Tereza Mazelli, nome artístico, nome verdadeiro, Tereza Machado, por ter ajudado a construir um cinema novo, viu? O cinema de Nelson Pereira dos Santos foi derrubado e construído um cinema melhor, Kleber. E a reforma do teatro e também da galeria. Hoje, então, nós inauguramos em agosto de 2008, um equipamento cultural único, um dos melhores do Brasil. Então eu queria parabenizar a UF e a Tereza Machado por estar à frente, assim como a SAEM, todos que ajudaram nessa construção. Bom, eu queria saudar o conselheiro Eduardo Vilela, que é um conselheiro atuante e que ora está deixando o nosso conselho universitário, porque vai fazer um doutorado em Portugal. Então eu queria pedir ao Marcelo, que é o diretor da Faculdade de Turismo, que transmitisse ao Eduardo, né, essa saudação e dar os parabéns e agradecer pelo trabalho que fez. E por último eu queria dizer que eu sou e sempre fui solidário aos técnicos administrativos e aos nossos aposentados. O aposentado é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O aposentado é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Bom, conselheiros e conselheiras, eu queria dar alguns informes. Primeiro, em relação a formar, basicamente, algumas ações importantes. Uma é que está sendo organizado um simpósio de acidentes de trabalho, tem sido uma preocupação aqui com o Conselho dos Carros que transmite essa questão repetidamente. E a Projeto está organizando um simpósio de acidente de trabalho, conhecer, capacitar, notificar e prevenir no dia 13 de setembro, no auditório do Bloco B. E tem uma programação extensa aqui, com todos os convidados. É um tema importante para que se possa identificar falhas e promover uma educação nesse caminho e, inclusive, apontar necessidades de correção para que se diminua e, de preferência, se elimine completamente a questão do acidente no trabalho. Outra ação importante é que, historicamente, os gestores, particularmente chefes de departamento, coordenadores de cursos, diretores de unidade, têm feito demandas que nós identificamos como absolutamente fundamentais para que a gestão da Universidade de modo global funcione bem. Então haverá no dia 20 um encontro de gestores para justamente passar informações básicas, né, do que é a LO, que é o custeio, o capital, etc., trâmites da universidade. Isso certamente vai facilitar o trabalho de todo mundo e para a melhoria global da universidade. Então, dia 20 também haverá esse encontro dos gestores abertos a todos que se interessarem. Quanto à questão da insalubridade, professor Isabel, isso tem sido uma preocupação particular minha desde que assumimos, porque, de fato, existiram uma série de ações contra algumas insalubridades, e eu
conversando com as pessoas da CASC, que é do setor lá, da Progep, chegou à conclusão que, na verdade, a lei é muito perversa. A lei é muito perversa. Ela é muito restritiva. Chega a ser um absurdo. Então, quando um indivíduo assume um cargo de gestor, chefe de departamento, coordenador de curso, automaticamente o sistema retira, mesmo que ele acumule atividade insalubre com a de gestor, que é um total absurdo. Então, nós, a CASC, tem trabalhado intensamente em rever todos os laudos ambientais, mas então eu vou pedir, inclusive, para o reitor daqui de gestão de pessoas, que faça uma recomendação, a CASC faça uma visita específica na biologia para entender se há alguma distorção ou se é um problema da lei, entende? Às vezes é uma coisa assim que me causa uma revolta muito grande, porque a lei simplesmente não permite. Você não pode tomar atitudes contrárias à lei, porque você sofre as consequências, por mais que ela seja injusta. Muitas vezes a questão é uma questão de justiça, a questão do direito, então você sofre consequências por isso, né? Então essa questão da insalubridade, eu diria então que o projeto faça uma visita na biologia para que se corrija isso. A questão do prédio, apesar dos cortes sucessivos de capital desse desgoverno, vai terminar o prédio. Heroicamente o prédio será terminado e entregue para a comunidade de biologia, que não é possível que se fique mais naquela estrutura. Quanto à conselheira, eu acho que foi a conselheira Fernanda que fez a observação aqui da falta de prioridade da política estudantil da UF. Não, infelizmente, não está correta essa informação. Na sucessiva diminuição de recursos de custeio de 2015 para cá, nós não reduzimos em nada as bolsas, pelo contrário, as bolsas foram aumentadas. Nós reduzimos o pagamento dos custeios de, por exemplo, fornecedor de energia elétrica, que é a Enel, né, que era a antiga Ampla. Temos uma dívida estrutural já carregada anteriormente, que foi ampliada, e judicializamos essa dívida, e o juiz da quarta vara nos chamou para uma audiência de conciliação. Nós dissemos que tinha que ter o MEC envolvido, porque nós não temos conta bancária, nós recebemos repasse do MEC. Veio o representante do MEC, recebeu uma ordem judicial de fazer um repasse para a UF e o governo não repassou. Então, nós solicitamos à Procuradoria que fizesse uma representação através do Tribunal Regional Federal ao Ministério da Educação para que repasse essas verbas para o pagamento. Ou seja, as verbas de custeio foram direcionadas especificamente para o pagamento das empresas que pagam os trabalhadores terceirizados e as bolsas. Isso e as políticas estudantis, como a manutenção dos bandejões e do BUSUF, como foi o caso de Campos de ter recebido o BUSUF. Então, há sim uma dificuldade política de permanência, há sim, e aumentará essa dificuldade, não por uma decisão política interna, porque a nossa é de maximizar esses recursos, e sim por uma diminuição de repasses. E a perspectiva para o ano que vem é de maior dificuldade. Então nós precisamos estar juntos e entender aonde está a fonte do problema, para atacar a fonte do problema. Sobre a questão dos aposentados. Primeiro, Lígia, eu não sei se você está atualizado sobre isso. Os aposentados, eles podem ser atendidos sim no serviço médico. Pode ter atendimento de todas as especialidades. Estou explicando que eles podem ser atendidos no serviço médico. Tem várias especialidades lá, com todos os servidores. Por que não é? A gente tem que ter o repasse do governo para maximizar. O problema é reposicionamento. Eu só estou explicando para vocês que, veja bem, qual ser humano em sã consciência restringirá o atendimento médico? Só pessoas que têm uma política perversa. Nós temos a política de maximizar esse atendimento. Eu estou dando uma explicação, eu estou dando uma informação de que o serviço de atendimento médico está sofrendo, inclusive, uma melhoria de espaço físico grande, explicando da reitoria. A parte de perícia já ganhou um espaço melhor lá no prédio da 77 do Neto Dias, para atender, inclusive, os aposentados. Bom, do ponto de vista dessa ação judicial, isso é para mim, do ponto de vista de justiça, um total absurdo. Isso é um total absurdo.
O que ocorre foi que, na época, eu vou dar um esclarecimento, não sei se todos estão esclarecidos, porque a Bia e o Pedro fizeram aqui um esclarecimento, acho que bastante didático da questão, mas tem alguns outros elementos que são os seguintes. Na época que houve essa obrigação dos aposentados optarem pela carreira, que era ficar no PUC ou migrar para o PCCETAI, tinha uma regra de como se fazia isso, e que prejudicava algumas pessoas. Prejudicava as pessoas que eram reclassificadas. A lei determinava uma reclassificação e algumas pessoas perderam referência. Né? O sindicato, acho que muito corretamente, entrou com uma ação administrativa na universidade, dizendo, não, olha, isso não pode acontecer. Né? Isso foi a Procuradoria na época, a Procuradoria disse que não tinha base legal para isso. Veio para o Conselho Universitário, as câmaras disseram, não há base legal para isso. E ainda assim, o plenário do Conselho resolveu conceder esse reenquadramento. E assim ficou, as pessoas receberam esse enquadramento. Em 2012, uma determinada pessoa, que não tinha sido enquadrada, fez a solicitação, e aí o processo foi à Procuradoria, que detectou essa decisão administrativa contra a lei da época, pela orientação do projeto, e determinou essa interrupção. Não foi para a Procuradoria, foi a projeto, e não foi só a projeto, foi ao Ministério Público, e aí o Ministério Público determinou a interrupção. Então vejam que não é uma questão de opção, quero cortar, não quero cortar. Havia força inequívoca sobre a ilegalidade daquela decisão. Qual foi a preocupação do reitor? Se você não obedece uma determinação do Ministério Público, aquilo vira uma ação civil pública. Se virar uma ação civil pública, pode vir uma decisão mandando devolver o recurso. Olha que tragédia. Então, qual foi a atitude protetora? Cria-se a interrupção agora, manda para o Conselho Universitário o processo para nas câmaras. Está com vista na Câmara. Enquanto se estuda uma alternativa. Passei a noite estudando, o Leonardo está aqui me ajudando, uma possibilidade. Então, o que nós vamos tentar fazer uma consulta explícita a projeto, porque o parecer da projeto não menciona isso. Então, certo, primeira coisa, atende o Ministério Público imediatamente, porque senão daquilo vira uma ação civil pública, a coisa fica pior ainda. Você imagina se mandar devolver o dinheiro desse tempo todo? Isso é um homicídio. Então você tem que interromper o mal. Você interrompe o mal. Então a gente precisa entender o que vai acontecer. Você interrompe o mal e tenta ver o que você consegue fazer. Então o que eu vou fazer é pegar o processo e tentar fazer uma consulta, uma ação, vamos dizer assim, desesperada, de tentar convencer o Ministério Público, por todo mundo, do contrário, de que é uma injustiça, então, mas não adianta dizer que não é injustiça. A gente precisa que exista uma ordem para fazer o que a gente quer que faça. Não adianta a gente querer fazer da cabeça, porque depois a gente paga por isso. Então, o que eu vou fazer? Vou consultar o projeto sobre se existe a possibilidade da decadência, de passar os 5 anos, e aí não posso rever o ato administrativo. Vou tentar fazer isso. Mas isso está escrito, professor. Não é isso que está escrito. Não, mas é isso que eu estou falando. Sidney escreveu, foi Conselheiro, o que eu vou fazer é isso que eu estou falando. Não, então marquemos uma expressão. Conselheiro, o que está escrito é o contrário. Conselheiro, o que eu vou fazer é o que eu estou falando. Obrigado. Então é isso que eu vou fazer. E vamos torcer, e o sindicato, por favor, use a força jurídica que tiver para reverter isso. A universidade com o papel dela, já fez o inverso. Eu acabei de explicar. Está aqui na minha mão o documento assinado pelo Sidney. Não é possível, Conselheiro, você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo o que eu vou fazer? Eu não, hein? Vai criar uma comissão, o gato do trabalho e vai suspender a comissão. Márcia, vou suspender, Vai suspender a comissão? Eu vou consultar o projeto. Eu não posso suspender porque o Ministério Público vai virar ação civil pública, vai piorar. Vai piorar. Quem fez a comissão foi vocês. Gente, olha só. Vocês entenderam o que eu expliquei? Gente, por favor. Nós entendemos. Nós não enrola de
Eu estou ouvindo a manifestação com respeito a vocês têm toda a razão de ficar revoltados com isso. Eu estou descrevendo para os senhores e senhoras uma atitude para proteger de maiores prejuízos. Nós vamos consultar e achar esse espaço. Isso, escuta, se interrompe isso, o Ministério Público vira um inquérito civil público, a coisa vai estar muito pior. Entendeu, Lígia? Eu vou consultar para que tenha espaço da decadência. Enquanto isso, o Situf entra com ação. Entendeu, doutor? O Situf entra com ação. Eu faço uma consulta a projeto sobre decadência. Entende? O advogado sabe disso. O único espaço que a gente tem é a decadência. É o único espaço que o doutor sabe. O doutor sabe. Eu estudei a noite toda isso. Eu estudei sozinho, não, para pessoas que entendem. O único espaço jurídico, o doutor sabe disso. O único espaço jurídico é a gente apelar para que há uma decadência da decisão administrativa. Eu vou apelar para o projeto, mas a gente precisa ter uma força judiciária a favor disso. Não, Pedro, por favor. Eu já dei o informe. Já foi um avanço. Eu vou pegar o processo, vou mandar de volta para o projeto fazer uma consulta sobre a decadência. É um avanço, por favor. Se você não tá, pode piorar a situação, Pedro. Estou explicando. Tem que suspender a comissão. Suspende a comissão. Vamos voltar à suspensão da comissão. Gente, vamos voltar. Vamos seguir para... Foi um avanço. Por favor, vocês estão entendendo. Se a gente tomar outro caminho, pode piorar a situação. O advogado sabe disso, gente. Consulta depois. É pior. Não tem atitude, não existe efeitos concretos até que o Conselho se manifeste. Pessoal, o reitor falou que não vai haver redução de salário enquanto o CUF não mudar. Esse é um compromisso do reitor. Vamos ver se ele cumpre a palavra. Ele está falando que não haverá redução enquanto o CUF não Lígia, por favor, Lígia. Eu estou dando uma informação. O processo não está em pauta. Eu dei uma informação. Tenho certeza que as pessoas entenderam que nós estamos com boa vontade para proteger as pessoas. A gente precisa trabalhar dentro da legalidade, senão o efeito é pior. O efeito é pior. Então, vamos passar, por favor, espero ter informado, vou fazer isso hoje, sair daqui, a gente resolve o caminho para o projeto fazendo um questionamento sobre a decadência. Passando a ordem do dia.
temos, a gente não temos quórum para votar em emergência. Não é quórum qualificado. Nós temos quórum para votar a pauta. Sim. Não, questão de ordem. Qual é o número para que a gente, qual é o quórum, o tamanho do quórum necessário para a gente votar a emergência? 66. 66. Não temos. Mas temos para votar a pauta regular. Pois não, conselheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, não há quórum para as emergências, mas para a pauta, a minha proposição é de que seja aprovado em bloco, à exceção dos destaques. A posição contrária é que se faça dessa forma? Então, aceitamos que seja em bloco, exceto os destaques? Não, correto. Primeiro, estou consultando a plenária sobre se aceitamos aprovar em bloco, exceto os destaques. Não, correto. Chegaremos lá. Então, ok. Então, passamos a identificar os destaques e depois vamos para a questão de urgência. Quais os destaques, por favor? 17. Processo, item 17. Algum outro destaque? Além do item 17? Se não há, aprovado, exceto o destaque, que é o item 17. Antes de irmos ao destaque, nós temos a proposta do conselheiro Palharini de inclusão na pauta regime de urgência da... Pois não. 20. Não, foi o conselheiro Edson, o vice, está retirado de pauta? Está retirado de pauta, o conselheiro. O relator, o proponente, retirou de pauta. Ok? Então, temos uma proposição para inclusão em regime de urgência na pauta do conselheiro Francisco Palharini, do anteprojeto de resolução. O consulta esse plenário se aceitam que seja incluído em regime de urgência. Alguma posição contrária? Alguma posição contrária à inclusão de urgência? Não. Então está incluída. Vamos passar imediatamente à votação desse item. Pois não? Desculpe. Pois não. Já havia sido informado no início da sessão que o item 16 foi retirado por força da ação judicial e agora foi pelo proponente o item 20. Ok? O relator, o proponente, inclusive, o relator. Qual? Proponente e relator. Já foi retirado. Ok, então, sobre a proposição de regime de urgência do conselheiro Palharini, vamos fazer algum esclarecimento, já foi feito na proposição inicial, algum outro? Há algum questionamento, algum pedido de esclarecimento sobre a proposição dessa resolução em regime de urgência? Ela foi construída em consenso, não foi, conselheiro? Os diretores do interior sabem disso. Os da sede também, todos estão... Ok? Então, se há alguma posição contrária à aprovação dessa proposição, então, se não há, está aprovado. Então, vamos ao único destaque da pauta. Ok. Correto. Então, conselheiro... Está vendo? Bom dia a todos e a todas. Esse processo é bastante polêmico. Essa manhã toda, diversos representantes da engenharia têm me procurado para apresentar versões diferentes sobre ele.
Então, como relator, eu peço retirada de pauta para poder escutar adequadamente todos os lados da questão. Ok. Com isso, terminamos a pauta do dia. Agradeço a todos pela presença. Tenham um bom dia.